Fala pessoal, nesta aula o objetivo é iniciarmos uma técnica de análise de investimentos mais simples, só que ainda muito usada por vários investidores e empresários, que é o payback. Então curtam comigo, depois da vinheta. O payback é muito tranquilo de se entender e de se usar, embora eu já adiante aqui para você que ele apresenta algumas deficiências importantes, mas isso a gente vai falar mais à frente. Bom, primeiro, o payback é simplesmente o prazo de recuperação de um investimento, e esse prazo é dado na maioria das vezes em anos. E aí nós temos duas vertentes para o payback: o payback simples e o payback descontado. No payback simples não usamos o custo de capital e, portanto, não trazemos os fluxos futuros de um investimento ao valor presente. Você faz basicamente uma regra de 3. Já no payback descontado, aí sim, nós trazemos os fluxos do futuro a valor presente, usando uma taxa mínima de atratividade do investidor, que você já sabe, nós chamamos de custo de capital. Isso melhora um pouquinho o uso da técnica. E quando você usa tanto o payback simples quanto o descontado, você deve considerar 3 máximas para a decisão sobre o investimento. Então veja aí comigo, se o payback for menor que o prazo máximo de aceitação de recuperação por parte da empresa ou pelo investidor, o projeto deve sim ser aceito ou considerado. Quer ver um exemplo? Se uma metalúrgica define 3 anos como prazo máximo de recuperação em todos os seus investimentos, isso quer dizer que qualquer projeto que apresente prazo igual ou inferior a 3 anos será um candidato a ser aceito. Agora, se o payback é maior que o prazo máximo de aceitação de recuperação por parte da empresa ou do investidor, fica claro que esse projeto deverá ser rejeitado. Por último, pessoal, dentre 2 projetos excludentes, ou seja, que competem entre si, sempre aquele com menor payback deverá ser o escolhido pela empresa ou pelo investidor. E veja aí na sua tela 2 projetos, o W e o Y, para uma empresa cujo prazo máximo de recuperação é de 4 anos. Veja aí também que o investimento inicial é de 1 milhão para os 2 projetos, e isso é um sinal de que eles são excludentes e que estão competindo entre si. Depois, cada um tem 6 fluxos anuais. Com base nesses fluxos, nós vamos calcular o payback simples para os 2 projetos. Na próxima aula, nós passaremos para o payback descontado. E não se esqueça de que o prazo máximo de recuperação para essa empresa, do nosso exemplo, é de 4 anos. Olha aí como é tranquilo o cálculo do payback simples para o projeto W. Os 4 primeiros fluxos somados alcançam exatamente R$1 milhão. Aí fica tranquilo afirmar que o payback simples do projeto W é de 4 anos. Bom, se o payback simples do W é de 4 anos, ele pode ser aceito pela empresa porque respeita também os 4 anos que ela tinha definido. Mas como ele está competindo com o projeto Y, nós também vamos fazer o mesmo cálculo para o projeto Y. O problema é que quando nós somamos os 3 primeiros fluxos, nós já chegamos a 3 anos. E a soma desses fluxos já é o início do payback, que vai começar com 3. Lembre disso, você deve somar os fluxos até se aproximar o máximo possível do investimento inicial. Não pode passar. Aí, meus amigos, a diferença dos 900 mil para R$1 milhão, que é de 100 mil, nós precisamos dividir pelo próximo fluxo, ou seja, o fluxo do 4º ano, que é de 200 mil. E o resultado será então de meio. Assim, se nós somarmos os 3 anos, aquela inicial, que se refere aos 3 primeiros fluxos, com esse meio, nós teremos então um payback de 3 anos e meio. E aí, claramente, o projeto Y deve ser aceito, porque o seu payback é menor que o payback do projeto W. Mas, como eu já disse no início da nossa conversa, o payback, e principalmente o payback simples, é uma técnica muito limitada, que deve ser usada com cuidado em apenas projetos pequenos. Só para você entender, observe aí na tela as 3 principais limitações dessa técnica. Primeiro, meus amigos, o payback simples considera apenas o tempo mínimo de recuperação do valor investido e nada mais. Ele não observa rentabilidade, lucratividade, risco ou qualquer outra métrica em finanças. É claro que uma medida de tempo pode ser usada e também importante, mas não sozinha, como condição de escolha entre opções de investimento. Depois, meus amigos, esse payback não utiliza o custo de capital. Isso quer dizer que ele não traz a valor presente
os fluxos de caixa futuros e também não considera a taxa mínima de atratividade dos investidores. Em resumo, a técnica não considera o valor do dinheiro no tempo. E por último, outro problema. A técnica de payback não observa os fluxos de caixa depois da recuperação do investimento inicial. Isso significa, por exemplo, que se um projeto tem um payback de 3 anos contra outro de 4 anos, e mesmo com o projeto de 4 anos apresentando fluxos para o 5º e 6º ano, por exemplo, 10 vezes maiores do que os fluxos do vencedor de 3 anos, nada disso será considerado. Meus amigos, finanças tem muito dessas coisas, mas a nossa obrigação é aprender tudo que é aplicado de alguma maneira na nossa área. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o payback descontado. Te vejo lá!